Eu creio que Deus tem algo muito especial para falar conosco hoje. Algo tão especial, mas tão especial, que pela segunda vez, nessa série de mensagens que nós estamos pregando, da cruzada evangelística, Um Novo Viver, o meu esboço desapareceu. Simplesmente sumiu e não vi mais. Não achei mais no meu celular o esboço de novo. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Eu quero falar sobre um dos temas mais falados da Bíblia, um dos temas mais citados na Bíblia. Eu quero falar sobre algo que... uma das coisas mais importantes da vida. Você sabe o que é? Você sabe o que é? Hebreus 9, 22 diz aqui: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com e sem derramamento de... não há... meu Deus, que palavra terrorista. Vocês não acham? Vocês não acham? Só um pouquinho terrorista. Irreal, verdadeira. Sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão de pecados. A Bíblia fala de sangue do início até o fim. Sangue é um dos temas mais importantes, principais, nos temas mais comentados na Bíblia, desde o início. Quando a gente chega em Gênesis, nós vemos Deus criando o homem, Adão e Eva, e não vemos em momento algum Deus colocando sangue neles. A Bíblia fala que Deus colocou sangue em Adão e Eva? Não diz. Diz que os formou do barro, soprou sobre eles o fôlego, aí a gente consegue entender, né? Pois é assim, o fôlego de vida é assim. Quando um bebê nasce, a primeira coisa que o bebê precisa fazer é puxar ar, porque o pulmão está coladinho. Então ele precisa puxar o ar. E às vezes o bebê não consegue fazer isso por esforço próprio. Ele precisa de uma ajudinha, né? Pá, pá, pá. Espalmadinha, e o bebê, ele puxa. O ar vem. E a última coisa que um homem faz quando morre, ele esvazia o pulmão. E a nossa vida é uma linha muito tênue. A gente vive e a gente morre um pouquinho todo momento. A gente vive e morre a todo instante. E eu digo ainda, todos nós aqui estamos aí a pouco mais de 3 minutos da morte. Faltam 3 minutos e pouco para você morrer. Pastor, que palavra macabra, mórbida. Você quer ver? Tampa o seu nariz e sua boca aí por 3 minutos. Pede alguém para marcar. Um pouco mais de 3 minutos. Segura aí, fica segurando. Não, tem que ser 3 minutos. Para morrer tem que ser mais de 3 minutos. Três minutos da morte. A nossa vida é um fio. A nossa vida é um sopro. E o sangue está ali, mas a Bíblia não fala de quando que o sangue chegou. Porém, a Bíblia dá uma ênfase enorme ao sangue. O sangue tem um papel fundamental na restauração e na regeneração do homem que pecou. Adão e Eva pecaram. E Deus foi em busca deles. Deus foi em busca do homem. É interessante que não foi o homem que buscou a Deus,
Mas Deus sim, Ele veio e Ele buscou o homem. Ele procurou o homem para que houvesse reconexão, para que eles estivessem juntos. E Deus procura Adão, e quando encontra Adão com uma tanguinha. Igual a do Tarzan, só que feita de folhas de figueira. E Deus falou: o que é isso? Onde é que você estava, Adão? E ele disse: eu me escondi porque eu escutei seus passos e eu tive medo. Medo era algo que Adão não sentia e passou a sentir a partir do momento que pecou. Adão se escondeu. Não havia necessidade de esconderijo, não havia necessidade de medo, até que o homem veio a pecar. E com isso, o homem se escondeu e tentou resolver a sua situação, porque esse é o grande problema da humanidade. Todos querem resolver os seus problemas com seus esforços próprios. Não é possível. A humanidade caminha para a destruição e não há nada que o homem possa fazer. O homem não pode fazer nada. A política não resolve o problema da sociedade. Os reacionários não resolvem o problema da sociedade. As campanhas não resolvem o problema da sociedade. Os ativistas não resolvem o problema da sociedade. Nada vai resolver o problema da sociedade. Não há político, não há governo que resolva o problema da sociedade. Tem um que vai resolver, mas aí é outra questão. É o anticristo. Ele vai resolver. Ele vai resolver o problema do mundo inteiro e vai ganhar notoriedade por isso, para que possa ser implantado o sistema que é a destruição total e mundial. Fora isso, ninguém vai resolver, irmãos. Não espere, não crie esperanças, não crie expectativas. Não vai acontecer. A Bíblia diz que o mundo caminha de mal a pior. A Bíblia diz que a iniquidade se multiplica. A Bíblia fala que os últimos dias seriam como nos dias de Noé. Que o pecado se multiplicaria. Então, não crie falsas esperanças. Não vai resolver. O esforço humano não resolve. Judas queria resolver os problemas os problemas sociais com atitudes humanas. E Judas então olha para Jesus e diz assim: poxa, esse perfume que ela derramou nos seus pés, que desperdício! Isso poderia ser vendido e distribuído para os pobres? Aí Jesus olha para ele e fala assim: os pobres sempre tereis convosco. Ou seja, não se preocupe, não vai deixar de haver pobreza. Jesus disse: os pobres sempre tereis convosco. Desde que o mundo é mundo, existem pobres e ricos. E isso não vai mudar. Pode ficar o indignado que você quiser, isso não vai mudar. Existem coisas no mundo que não vão mudar. E Jesus não veio para mudar isso. Jesus não veio para mudar o mundo. Jesus veio para mudar pessoas. O interesse de Jesus não era o mundo. Israel estava esperando o Messias que viesse trazer a solução para o mundo, que viesse dominar, conquistar, governar com pulso firme. E Jesus veio para um cego, um mendigo que estava à beira do caminho, para uma viúva. Jesus veio para uma mulher que tinha fluxo de sangue, uma hemorragia permanente. Jesus veio para as crianças. Jesus veio para um endemoniado gadareno que habitava as catacumbas. E eles não entenderam nada. Eles falaram: não é esse Jesus que eu espero. Eu espero um Jesus que vai trazer a solução. Aí está o grande engano de Israel, e Israel será enganado pelo anticristo, porque ele virá trazendo a solução para o conflito na faixa de Gaza, para o conflito da Rússia e da Ucrânia, para o conflito da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, conflito entre Estados Unidos e China. Vai resolver o conflito de tudo. Pastor, é impossível. Ele vai conseguir. E o povo
E Israel vai olhar para ele e vai dizer assim: esse é o Messias. Totalmente enganados pelo que estarão vendo. Pelo que estarão vendo. Os seus olhos os enganarão. Porque era isso que eles esperavam do Messias lá atrás, há 2000 anos. O mesmo Cristo que veio para eles e foi crucificado. O carpinteiro. Não, um carpinteiro não resolve o problema do mundo. Onde que um carpinteiro pode resolver o problema do mundo? Nós queremos um grande líder político, articulador, um cara influente, um cara bom. E esse cara bom está chegando. O mundo está sendo preparado para a chegada do anticristo. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo num tempo de plenitude, um tempo de paz. Então o que aconteceu? Deus permitiu que um jovem imperador grego, chamado Alexandre Magno, dominasse o mundo de forma feroz e veloz. E ele dominou o mundo. Em 3 anos e meio, Alexandre Magno dominou o mundo todo. E impôs a todo mundo aprender a cultura grega e a língua grega. Era uma característica de Alexandre. Ele, na visão dos animais, né, dos animais, da visão de Ezequiel dos animais, Alexandre representava o leopardo pela sua velocidade, a velocidade com que ele conquistaria o mundo, derramando o sangue de muitos para implantar o seu sistema. E Alexandre morreu, e se levanta, junto com Alexandre, morre também o poderoso Império Grego. E se levanta um Império Romano, um império que se espelhou na grandeza de um homem chamado Salomão. E eles disseram assim: vamos implantar o nosso reino do mesmo jeito que Salomão, através de alianças e acordos, mostrando o nosso poder bélico e fazendo com que as pessoas se curvem a nós e nós não precisemos nem lutar. Então os romanos, primeira coisa que os romanos fazem, eles mudam a estratégia militar. As guerras até então eram um monte de maluquinho, tudo embolado, correndo, vamos lutar! E aí botava ali 20 mil homens, 50 mil homens, tudo embolado. Aí jogava uma bola de ferro naquilo, saia embolando, matando todo mundo. E a Roma chega então e fala assim: vamos criar pelotões. Vamos colocar esses homens em posição equidistantes, enfileirados, tanto à frente quanto lateralmente. Então, aquele grupo de 20 mil que ocupava esse espaço, Roma chegou e botou 20 mil para ocupar esse. Então, quando eles vinham batendo com as lanças nos seus escudos, aquilo ali dizia que quando o exército romano marchava, a terra tremia. Era o que diziam os poetas da época. E Roma, então, sem puxar a espada uma vez sequer, faziam com que os seus inimigos se rendessem. Fala assim: não, Roma chegou. E eles olhavam, irmãos, era uma infinidade de soldados. Eles olhavam assim e falavam assim: estamos completamente cercados. Mas era uma estratégia militar. Na verdade, eles não tinham tantos homens. Mas o posicionamento, o enfileiramento, a sincronia dos movimentos, o silêncio que eles faziam, eles não gritavam. Eles só faziam barulho com as armas, com as espadas ou com a lança, batendo no escudo. Aquilo era ensurdecedor para quem estava dentro do seu palácio e ficava escutando aquilo. Eles falam assim: agora eles vão invadir. Então o medo tomava conta, e por conta do medo, os reis se rendiam, e eles falavam assim: fiquem tranquilos, nós não vamos fazer nada com você. Você vai continuar sendo o rei daqui, desde que você caminhe em aliança com Roma. Aí o camarada: eu vou ficar. Falei assim: então nós vamos colocar um representante de Roma aqui, um procônsul, e vamos colocar um destacamento militar aqui com ele, protegendo ele. Se acontecer alguma coisa com ele, a gente vem e mata todo mundo, devasta vocês. E, fora isso, vocês vão pagar tributos a eles, e nós viremos aqui de tempo em tempo para recolher os tributos. E aí o rei daquele local falava assim: tá bom, eu vou continuar sendo rei? Vai continuar vivo e sendo rei. Pô, maravilha. Então, para que guerrear? Vamos ter paz. E foi assim que o Império Romano dominou o mundo inteiro da época. Claro, houveram conflitos.
mas os conflitos que houveram foram muito menos do que se esperava. E assim eles dominaram tudo, num período de paz. Quando Roma domina tudo, o ambiente estava preparado para o surgimento de Jesus. Foi uma provisão de Deus, preparar um ambiente para que Jesus viesse à terra. E a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Jesus viria. E Jesus então nasce num período de paz, na manjedoura, lá em Belém. Depois vai para Nazaré. Aí tem todo aquele processo do rei Herodes, lembra? O rei Herodes. Muita gente não entende por que existia Pôncio Pilatos e existia Herodes. Era por causa disso. Herodes pagava tributo a Roma. Ele era um rei de fachada, só para pagar tributo ao procônsul Pilatos, em favor de Roma. Então ele mantinha um certo poder. Roma não se metia em questões internas, desde que não interferisse na decisão romana. Então assim foi estabelecido o mundo. E agora o mundo está sendo preparado para o advento do anticristo, que virá não num período de paz, mas virá num período de guerra, num período de conflito, para que ele possa vir e trazer a paz. Mas Jesus disse, olha, quando vocês vão ouvir falar de guerras, vocês ouvirão falar de rumores de guerra, vocês ouvirão falar de pestes e terremotos em vários lugares, vocês ouvirão falar do avanço da ciência. Ele falou, mas tudo isso é necessário que aconteça, mas fiquem tranquilos. Fique tranquilo. Olha para o teu irmão, dá uma cutucadinha e fala, fica tranquilo. Isso ainda não é o fim. Aí ele diz assim, mas virá uma repentina. É repentina. Irmãos, ó, repita comigo, repentina. Repentina paz. Repentina. Aí ele falou, aí cuidado. Porque aí se manifestará o iníquo, o filho da perdição. Quando vier a repentina paz, aí é que se manifesta o anticristo. Não fique preocupado com a guerra. A guerra são princípios de dores. A guerra, pastor, mas muita gente vai morrer. Vai morrer muita gente. Como muita gente tem morrido ao longo de... E todo mundo vai morrer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai morrer. Não sei se você sabia. Se você não sabe, é uma notícia que eu tenho para te dizer. Você vai morrer. Mais cedo, uns mais cedo, outros mais tarde, mas vão morrer. Então, isso é fato. A questão não é essa. A questão é nós sabermos fazer a leitura dos tempos. E entender que é necessário o derramamento de sangue. Muito bem. Então, voltando lá um pouquinho, lá atrás, em Adão. Pouquinho não, muito. Voltando lá em Adão. Adão pecou. E aí o que aconteceu? Ele se vestiu com folhas. Ele usou folhas para se proteger. E Deus falou assim, quem te falou que você estava em pecado? Quem te falou que você estava nu? Diz a Bíblia que Deus matou um animal. E com a pele do animal, o próprio Deus entende de corte e costura, de moda. O próprio Deus fez uma roupa para Adão e para Eva e os vestiu. Isso quer dizer que um animal inocente teve que morrer. Ou dois animais, né? Adão e Eva. Dois animais tiveram que morrer para cobrir os culpados. Sangue foi derramado. Sangue foi derramado. E a partir daí, foi sempre assim. Os filhos de Adão e Eva ofereceram, eram crentes fervorosos, amavam o Criador. E não tinham mais comunhão com Ele. O Criador se afastou da humanidade. Mas eles queriam manter a vontade. Então o que eles fizeram? Ofereceram sacrifícios a Deus. Um ofereceu do fruto da terra. E o outro ofereceu um sacrifício de sangue. E Deus se agradou do sacrifício de Abel e não do de Caim. Por quê? Porque Caim pegou fruta podre. Porque Caim pegou... ele estava com raiva quando deu oferta. Não, nada disso. Nada
Eu acredito que Caim levou os melhores legumes, frutas e verduras que tinha. Mas Deus se agradou de Caim, de Abel, porque Abel ofereceu um sacrifício de sangue. Abel entendeu o princípio da vida pela vida. Abel entendeu esse princípio, Caim não entendeu. E Deus se agradou de Abel. E Caim permitiu que o ódio entrasse no seu coração, e Caim então mata o seu irmão. Gente, o primeiro pecado que entrou na terra foi a desobediência de Adão. O segundo pecado foi um homicídio dentro da família. Olha como é que o pecado evoluiu, olha como é que a evolução, a rapidez do pecado evoluiu a um nível tão absurdo. Irmão matando irmão. E a Bíblia diz assim, que nos últimos dias se levantará irmão contra irmão. Falei, nos últimos dias, desde os primeiros dias. Desde os primeiros dias, Caim matou Abel. Gente, vamos parar para pensar nisso. Só existe um homem na face da terra e uma mulher. Eles se casam, eles têm 2 filhos. E de repente um mata o outro. Que absurdo. Adão podia dizer assim, que tempos são esses? A que ponto chegamos? Antigamente, no meu tempo, era só uma desobediência de comer um fruto que falou assim, não come. Eu fui lá e comi. Agora já está matando o próprio irmão. Mas é isso, o pecado tem se multiplicado. O pecado tem se multiplicado, se multiplica nas famílias, o pecado se multiplica nas casas, o pecado se multiplica nas ruas, o pecado se multiplica nas cidades, o pecado se multiplica nos estados, nos países, o pecado se multiplica no mundo. Nós vemos atrocidades em cima de atrocidades. Nós víamos apenas os imperadores, os grandes soldados, fazendo atrocidade. Hoje qualquer pessoa é capaz de fazer atrocidades. Você vê atrocidades dentro de casa, você vê atrocidades de quem deveria defender, você vê atrocidades absurdas. Por quê? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias o pecado iria se multiplicar. A iniquidade iria se multiplicar por falta de amor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então a gente não tem mais amor. A gente tem mais dificuldade em perdoar. Por quê? Porque o pecado está muito avançado. Então a gente fala assim, cara, tem que morrer. Aí fala assim, mataram, não sei o quê. Bem feito, foi tarde. Nós, filhos da salvação, falando isso. Imagina aqueles que não são filhos da salvação, que não vão desejar. Eu estava vendo agora, vindo para cá, eu estava vendo um vídeo de briga, daquele tempo de briga política, né? De polaridade. Alguém dizendo assim, vai sair, vai para a praça na hora do Covid? Tem mais que morrer todo mundo que é desse lado, que é desse partido. Tem que morrer todo mundo. E tem que morrer velho, mulher, criança, ninguém vale nada, que morra todo mundo. Eu falei, uau. Falei, gente, só porque é de um partido e o outro é de outro. E eu falei assim, meu Deus, as pessoas não aceitam mais as diversidades de pensamento. Você pode pensar o que você quiser, você não pode me impor ao que você quer. Você não pode me impor o que você quer. Se eu não posso impor a ninguém, ninguém pode me impor. Se eu não posso impor a ninguém que seja fiel, que ame a sua esposa, que homens casem com mulheres, eu não posso impor isso a ninguém, então não me imponha que eu tenho que aceitar. Não, eu só não comento. Até que você faça na tua vida, não faça na minha, nem da minha família. Agora, o que você faz da sua vida é problema seu. O problema, o direito termina quando começa o do outro. E nós temos visto isso. E o sangue sendo derramado, desde Gênesis. E a gente vê Gênesis, sangue sendo derramado, quando Deus fala assim, eu tenho que purificar essa terra, porque o pecado do homem chegou até mim.
E Deus então levanta Noé para construir uma arca e mata toda a humanidade, salvando apenas a família de Noé. Noé sai da arca, oferece sacrifício a Deus. Ainda não havia lei que dizia que tinha que ser sacrifício de sangue. Ainda não havia tido a lei de Moisés, que dizia que era para oferecer um cordeiro. Não existia isso. Era um coração voluntário que fazia esse sacrifício. E a Bíblia diz que Deus se agradava. Porque havia um entendimento de que, para que houvesse a remissão, para que nós fôssemos cobertos da nossa vergonha do pecado, um inocente teria que morrer. E isso veio se perpetuando. E se você olhar o Antigo Testamento, e se você torcer o Antigo Testamento, vai pingar sangue. E se você olhar o Novo Testamento, a mesma coisa. Só que no Novo Testamento a coisa muda de figura. A coisa muda de figura. Porque se no Antigo Testamento era foi milhões e milhões e milhões de animais sendo sacrificados para o perdão do pecado da humanidade, a gente começa o Novo Testamento com um sacrifício único. Um sacrifício suficiente para regenerar e restaurar toda a humanidade. E o sacrifício foi do próprio Jesus. Ele falou: eu dou a minha vida. E tinha que ser um sacrifício de um inocente, não poderia ser um sacrifício de um culpado. Então não poderia ser nenhum outro homem, porque todos pecaram. E a Bíblia diz que todos pecaram e careciam da glória de Deus. Se tornaram carentes da glória. Tinha que ser alguém que não houvesse cometido pecado. E o texto bíblico diz que não se achou na boca de Jesus qualquer sinal de condenação. Se não se achou, é porque alguém procurou. Eu acredito que os demônios ficavam lá olhando Jesus, do alto da cabeça até a planta dos pés. Não, ele vai falar alguma coisa, ele vai blasfemar, ele vai murmurar, ele vai xingar um palavrãozinho assim, ele vai fazer. Mas Jesus foi criado num ambiente que não tinha o costume de falar palavrão. Quem é criado num ambiente que não costuma falar palavrão, não fala palavrão. Né? A gente vê uns vídeos aí na internet, tristes, de pastores que estão pregando, daqui a pouco palavrão pula da boca dele. É porque está acostumado a falar, irmão. Quem não está acostumado a falar, não consegue. Não consegue. Fica assim, não sai. Não sai. E os demônios ficaram lá, falando: Jesus vai falar, é agora, é agora. E ele lá olhando, e Jesus: Pai, perdoa-os que eles não sabem o que fazem. Pai, tua mão entrega o meu espírito. Está consumado. E eles ficando cada vez mais revoltados. Não saiu nada. Não saiu nada. Não havia nada em Jesus que o condenasse. Jesus então se tornou um sacrifício perfeito. Perfeito. Algumas pessoas já tiveram que passar por uma transfusão de sangue. Precisaram receber sangue para que as suas vidas fossem salvas. Ou tiveram alguma enfermidade, alguma doença, ou tiveram uma perda de muito sangue no corpo. Nós temos aí aproximadamente em torno de 5 litros de sangue no nosso corpo. Não é isso? Não foi uma besteira não, né? Aproximadamente 5 litros de sangue no corpo. E durante 23 segundos, esse sangue percorre todo o nosso corpo. A cada 23 segundos. A cada 23 segundos. A cada 23 segundos, esse sangue, que coisa misteriosa, que coisa maravilhosa. A cada 23 segundos, esse sangue, ele é capaz de levar alimento para todas as células do nosso corpo. Todas. Repita comigo, todas.
todas as células do nosso corpo. Em 23 segundos está chegando alimento. A cada 23 segundos a célula, opa, mais comida. Opa, e a célula vai ficando bonitinha, gordinha, saudável. Que maravilha! E ao mesmo tempo, a cada 23 segundos, esse mesmo sangue, esse mesmo que vem e traz alimento, é o mesmo lixeiro, gari, que leva as impurezas das células. Ele vem e traz, toma, me dá aqui o que não presta. E que coisa maravilhosa se chama o sangue. Que mistério é esse? O sangue é uma coisa, gente, o sangue é uma coisa tão maravilhosa que o homem não sabe fazer. O homem não sabe fazer sangue. Acho que o camarada ficaria bilionário. Você quer criar uma coisa, quer inventar uma coisa? Tenta inventar sangue. Tu não vai conseguir. Oh, coisa maravilhosa. O homem inventa tudo, mas não vai inventar o sangue. E o sangue vai lá e pega as impurezas e leva para ser excretado, para ser eliminado. Então ele passa lá no rim e deixa tudo lá. Toma aqui, rim. Desfaz tudo. Que a minha vida continua. Eu tenho 23 segundos para percorrer esse corpo. Daqui a 23 segundos eu estou aqui de volta. E ele vai lá. E o sangue vai. E o sangue vai fazendo assim, ó. O sangue nas nossas vidas, espiritualmente falando, é como se fosse a oração. Por isso que o crente não pode parar de orar. Por isso que a igreja não pode parar de orar. Em todo tempo, na igreja, tem alguém orando. Eu creio que a cada 23 segundos tem algum crente orando, na face da terra, orando pela igreja do Senhor, e levando alimento e tirando tudo aquilo que não presta, tirando das nossas vidas. E é o poder da oração que faz isso. É a oração que nos alimenta, que nos sustenta, e é a oração que arranca de nós aquilo que não presta, e ela leva para ser descartado, para ser eliminado. O sangue é glorioso, o sangue é maravilhoso, o sangue é algo extraordinário. O sangue é um mistério de Deus, uma coisa que Deus criou. O sangue, meus irmãos, é o sangue que nos traz vida. Sem sangue não há vida. E é o que diz maravilhosamente, se eu não me engano, Mateus, que diz, perdão, não é Mateus, é Levítico, que diz que no sangue é que está a vida. A vida do ser está no sangue. Aí por causa disso os testemunhos de Jeová não compartilham o sangue. Eles não sabem de nada. Existem bancos de sangue que estão salvando vidas aí constantemente. Glória a Deus, o Senhor é maravilhoso. Se o sangue pudesse ser produzido, 1 litro de sangue ia custar muito dinheiro. Muito dinheiro. Se pudesse ser produzido, algum grande empresário... Não pensem que... Elon Musk e Bill Gates não, Jeff Bezos, Bezos, não pense que eles não estão pensando em como fazer, em criar alguma coisa. Não pense nisso não. Eles estão pensando, só que não conseguem, só que não sabem. Se eles soubessem, irmãos. Alguém diz, não, pastor, dá para fazer sangue sim. Não dá não. Não dá não. Até os testemunhos de Jeová já tentaram. Que eles falaram que não, o sangue do fulano tem que ser do fulano. Existe uma substância que dá para fazer, que não dá para fazer nada. Você pode até criar aí um sangue artificial que vai ajudar a multiplicar o sangue que você tem, mas não é sangue. É alguma coisa, mas não é sangue. Então não tem como. Não tem como, mas eu quero dizer uma coisa para você. Existe um banco de sangue inesgotável, celestial, está lá, reservado, para todo aquele que precisa fazer transfusão de sangue espiritual. É o sangue de Jesus, que diz a Bíblia, que ele nos purifica. Olha o sangue que purifica. O sangue passa, nos purifica. Esse é o papel do sangue. O papel do sangue é passar, é alimentar e purificar. Então o sangue passa, purifica e alimenta. Perdão. Passa, alimenta e purifica. E aí ele vai. E aí o sangue passa pelo pulmão, e ali ele recebe oxigênio,
ele é cheio de oxigênio, aí ele passa no coração e ele é bombeado com força, vai lá para o cérebro, e ele vem limpinho, que já passou pelo rim, já foi purificado, passa pelo pulmão, recebe oxigênio, passa pelo coração, recebe força, e vai lá para cima, é força para ele poder chegar até aqui em cima, ó, porque nós estamos em pé, então o coração tem que bombear, vai lá em cima, o sangue vem aqui, deixa a gente consciente, lúcido, traz a felicidade, a alegria, tristeza, choro. Você tem tudo isso porque o sangue está indo no teu cérebro, ele não para. Porque no dia que o sangue parar de ir para o teu cérebro, sabe o que acontece? Você cai. Então o sangue vai lá, não para, o coração está assim, ó, vai para baixo. Para baixo é fácil, né? Aí o sangue, depois que foi lá no cérebro, oxigenou o teu cérebro. É por isso que você pensa, é por isso que você é inteligente, é por isso que você é sagaz, é por isso que você é sábio, é por isso que você raciocina, é por isso que você tem lógica, é por isso que você é o que é. Pastor, eu não tenho não. Então ore a Deus, porque Ele é capaz de mandar nutrientes bons para o teu cérebro, para fazer você pensar muito mais, entender muito mais, ser rápido no raciocínio, ter um raciocínio lógico, perfeito, porque você é criatura de Deus, você é essência de Deus, você é a excelência do que Deus fez. Deus olhou e viu que o homem era bom. Eu não acredito que Deus ia fazer alguma coisa mais ou menos. Você não é mais ou menos, você é excelente. E Deus fez você, e o sangue vai lá e você, opa, que maravilha. E aí o que acontece? Depois o sangue vai descendo, vai passando, alimentando os outros. Primeiro eu tenho que alimentar o cérebro, depois eu vou alimentando os outros, até chegar lá no pé. Aí lá no pé, o coração começa bombeando, mais sangue, por quê? Vai chegando lá embaixo, e o sangue que está lá embaixo começa a empurrar para cima. Claro que você tem que fazer alguns exercícios também, de panturrilha, para poder ajudar a empurrar o sangue para cima. Aí é outros detalhes, coisa linda o nosso corpo, né? Que mecanismo, foi Deus quem preparou. Foi Deus que preparou tudo isso, pensando em como que o sangue iria circular no meio da igreja, no meio do corpo. E agora, como que o sangue vai circular no meio? Como que a oração vai circular no meio da igreja? Deus sempre tem um pensamento para isso. E a gente então chega até Jesus. Jesus morre e Jesus tem que... a morte de Jesus não pode ser uma morte qualquer. Jesus não podia morrer por doença. Jesus não podia morrer por asfixia. Jesus só podia morrer com sangue, derramando o seu sangue. E aí, irmãos, Jesus derramou todo o seu sangue. Jesus morreu completamente sem sangue algum no corpo. Sem sangue algum. Jesus começou a perder sangue orando. Diz a Bíblia que ele foi para um monte chamado Monte das Oliveiras, e ali ele começou a orar. Jesus começou a orar, e diz a Bíblia que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. O suor dele, ele começou a transpirar, e os vasos mais finos, subcutâneos, romperam, e ele começou a suar sangue, e o sangue começou a ser derramado ali. Tamanha a angústia, a ansiedade que Jesus estava sofrendo. Diz que esse fenômeno acontece quando a pessoa está extremamente estressada. E Jesus estava estressado porque ele sabia que aquele era o momento dele receber sobre si o pecado de toda a humanidade. O meu, o seu, dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, tataravós, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, tataranetos, de todo mundo que já viveu no passado e no presente e que viverá no futuro. Jesus levou o sangue, Jesus derramou sangue por todos eles. Doação de sangue. Jesus falou, pode tirar tudo. Mas que isso? Jesus, pode tirar tudo, até a última gota. E ele começou ali, doando o seu sangue ali. Não precisou nem de agulha. Ele começou a transpirar sangue. E ao sair dali, já começou. Ali mesmo, na oração do Getsêmani, na oração, ao sair ali do jardim, os soldados já vieram prendê-lo e já começaram a bater nele, ele começou a derramar sangue. Deram soco no nariz, sangue desceu pelo nariz. Deram soco na boca, sangue saiu pela boca. E dali ele foi esbofeteado durante muito tempo.
e depois arrumaram para ele uma coroa de espinhos, enfiaram na cabeça e o sangue desceu da sua cabeça. E depois começaram a chicoteá-lo e o sangue saiu pela sua lateral. E depois pregaram pregos nas suas mãos e nos seus pés e mais sangue saindo. E Jesus já estava praticamente sem força, porque muita quantidade de sangue já havia saído. Ele estava quase perdendo a consciência, mas o Pai não permitiu que ele perdesse a consciência. E quando iam quebrar as suas pernas para que se cumprisse a profecia, Deus não permitiu que o fizessem, e alguém chegou e falou: vou ver se ele já está morto. E diz a Bíblia que enfiou uma lança do lado dele, e saiu água e sangue. Era o restante que tinha. Jesus provavelmente estava com uma barriga inchada de hemorragia de tanto apanhar. Ele estava com a barriga inchada, com hemorragia interna, e quando perfuraram a sua barriga, saiu água e sangue. E ele derramou todo o seu sangue por mim e por você. Foi a maior doação de sangue que a humanidade já teve. E esse sangue não cessa. O banco ainda está separado até hoje. O banco de sangue está suprido até hoje. E nós podemos fazer uso dele. Se você estiver morrendo espiritualmente, o sangue de Jesus pode te purificar de todo o pecado. O sangue de Jesus pode te curar de toda a enfermidade. Você sabia que quando você toma o remédio, o seu remédio, o remédio que você toma, oral, ele cai na corrente sanguínea através do intestino. O intestino pega o seu remédio, pega as proteínas, o medicamento, né, o elemento, e joga na corrente sanguínea. E é o teu sangue que é o responsável por levar até onde está a enfermidade. Olha que coisa gloriosa. Você toma o remédio pela boca, o remédio passa no teu estômago, é digerido do estômago, ele desce, vai para o intestino, no intestino ele é absorvido pelo corpo, ele vira um líquido, é absorvido pelo corpo, ali o seu intestino está cheio de vasos sanguíneos que absorvem esse remédio, cai na corrente sanguínea e ele é espalhado pelo corpo. Por isso que você está com a dorzinha lá no pé, você toma um remédio pela boca e a dor lá no pé depois passa. Por quê? Porque o teu sangue, a cada 23 segundos, ele está indo lá levando. Olha aqui, toma mais remédio, toma aí, eu quero que você fique curado logo, eu quero que você fique curado logo. É assim, quando o pecado entra na nossa vida, às vezes é um pecadinho, às vezes é uma situação ínfima, é um pecado que ninguém viu, que ninguém sabe, mas o sangue de Jesus passa lá e te purifica desse pecado. Essa enfermidade não vai crescer na sua vida, porque o desejo de Deus é nos curar, é nos restaurar, é nos salvar, é nos livrar de todo pecado. E a partir daí a coisa mudou. Não mais ninguém derramava sangue para perdoar o pecado de ninguém. Mas porque nós tivemos o pecado perdoado, homens começaram a ter os seus sangues derramados. E assim a igreja passou a ser perseguida. E continuou no Novo Testamento, a gente espremendo e sangue caindo. Só que agora era ao contrário. Não era mais derramar sangue para perdão dos pecados, mas eram homens que tiveram os seus pecados perdoados, que estavam tendo o seu sangue derramado só por causa do nome de Jesus. Jesus já disse para eles, disse para os discípulos: olha, vai chegar um dia que vocês serão odiados só por causa do meu nome. E esse dia já chegou, irmãos. Tem lugar que você fala assim: sou crente, a pessoa: te odeio. Eu falei: mas eu não fiz nada. Você é crente. E eu odeio crente. Por quê? Por causa de Jesus. Eu odeio Jesus. Nós estamos sendo odiados só por causa do nome de Jesus. Aí fala assim: mas eu prego o evangelho, eu quero que as pessoas sejam resgatadas, sejam salvas, sejam curadas, sejam libertas. Eu quero que as famílias vivam em amor. Eu quero que as crianças sejam respeitadas. Eu quero que os homens tenham uma posição, uma postura de honradez e integridade. Eu quero que as mulheres sejam elogiadas, exaltadas e afirmadas na sua posição. Ah, mas você fala de Jesus e eu odeio Jesus. E agora eu odeio você também. Jesus já tinha dito isso, Jesus já disse que nós seríamos odiados. E nós já fomos odiados há um tempinho atrás. Eu sou do tempo que crente que fazia culto ar livre. E quando a gente fazia culto ar livre, nós éramos apedrejados por pessoas que nos odiavam. Eu sou desse tempo. As pessoas tacavam pedra,
Hoje em dia a gente bota palanque na praça e fica tudo legal, bonito, maneiro. Mas vai voltar esse momento. A gente vai botar o palanque e o pessoal vai botar fogo no palanque. Vai chegar o tempo que nós vamos ser perseguidos. As pessoas vão chegar, a polícia vai entrar aqui na porta e vai levar o pastor preso, vai interromper o culto. Totalmente, uma atitude totalmente ilegal. Vai interromper o culto e vai falar assim: pastor, o senhor está preso. E a igreja: não, vai levar o pastor, não, vai levar, vamos embora. Vai chegar esse dia, talvez não chegue aqui para a gente diretamente, mas isso já está acontecendo em alguns lugares. Só porque Jesus, aquele que doou o seu sangue, está nos nossos lábios. Nós falamos dele, nós pregamos ele. Eu quero dizer uma coisa para você: o sangue tem um poder extraordinário. O sangue tem um poder tremendo para restaurar, regenerar e purificar. Eu não sei se você já foi purificado por este sangue, mas eu quero dizer para você que você precisa desse sangue. Você precisa do sangue de Jesus. Pois o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Nós somos um povo estranho, a gente parece meio terrorista. Porque todo mês a gente come a carne de Jesus e a gente bebe o sangue dele. E as pessoas falam assim: esse povo, além de terrorista, é canibal. Durante muito tempo a igreja fazia a ceia em portas fechadas. E só as pessoas ouviam os crentes dizendo: estamos aqui comendo a sua carne e bebendo o seu sangue. É uma coisa macabra de você ouvir do lado de fora de uma igreja. Eles estão falando que estão comendo carne. Ih, agora falaram que vão beber o sangue. Ih, meu Deus. Aí quando o crente vai sair, todo mundo corre. Fala assim: eu não quero ser o próximo vítima, não. Irmãos, o que para nós é poder de Deus, para o mundo é loucura. O mundo não consegue entender isso. O mundo fala assim: eu não estou entendendo nada, é uma coisa louca. E a gente fala com a mente de crente. Com a mente de crente é fácil. Agora vamos entender a mente daquele que não conhece Jesus, não entende nada da Bíblia. Ele fala assim: cara, que negócio, que religião estranha é essa? Mas aí a gente vem e diz: isso não tem nada a ver com essa carne. Isso não tem nada a ver com esse sangue que corre em nós. Mas isso tem a ver com a nossa vida diante de Deus e os pecados que cometemos. Isso não tem nada a ver com o terrorismo que está acontecendo pelo mundo. Não tem nada a ver com o conflito entre palestinos e israelenses. Isso não tem nada a ver com conflitos entre ucranianos e russos, entre chineses e americanos, entre coreanos do norte e coreanos do sul. Isso não tem nada a ver com conflito entre traficantes e milicianos, entre policiais e traficantes, ou entre policiais e milicianos. Não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com a nossa luta contra o pecado. Isso tem a ver na nossa luta contra o inimigo das nossas almas. Mas se você ainda não conhece o poder restaurador do sangue de Cristo, essa noite é uma noite oportuna para você conhecer. Para você conhecer esse alvejante. Porque o sangue de Cristo é um alvejante. É o primeiro alvejante vermelho que a gente encontra. Todo alvejante geralmente é azul. Mas Jesus tem um alvejante vermelho. É uma tinta vermelha que quando a gente mergulha nele, e quando sai mais branco que a neve. Ou, para os índios, mais branco do que a polpa do coco. Porque os índios nunca viram neve. Então não adianta você pregar. Se você for pregar para um índio alguma vez, não diga branco como a neve, diga branco como a polpa do coco. Porque o coco ele conhece, a neve ele nunca viu. É isso que Jesus quer fazer na minha e na sua vida. Você crê nisso? Então tenha a tua vida restaurada. Receba o sangue de Jesus sobre a sua vida. Porque quando o sangue de Cristo recai sobre nós,
Isso nos une a Ele. Porque quando o sangue dele entra em nós, isso nos faz um. Isso nos une. Isso nos faz um com Ele. E agora você é um com Cristo. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus e Ele ainda não entrou na tua vida completamente. Se você nunca, pastor, eu nunca recebi Jesus na minha vida. Você pode recebê-lo hoje. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Porque esse sangue é o sangue restaurador e regenerador.